Então, hoje nós vamos seguir aqui, né, com nossa ideia sobre uma criação de jogo e de personagens. Então, a gente tem a seguinte coisa para ver hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a criação dos personagens em si, né? Como funciona essa ideia por trás da criação de um personagem. Então, assim, se você parar para pensar em um filme que você assistiu, um livro, um gibi, um mangá, né? O que for que você teve contato aí da leitura escrita, ou mesmo um outro jogo qualquer, a gente vai sempre gravar, né, aqueles personagens que são mais marcantes. Né? Nem todo jogo a gente vai lembrar do jogo depois de muito tempo. Né? Tem jogo que o pessoal joga, não sabe o nome do personagem. Né? Às vezes o jogo em si é divertido, mas o personagem não é marcante. Agora, a gente tem personagens que são marcantes. Né? Por exemplo, se a gente fala em Tomb Raider, todo mundo lembra da Lara Croft. Uhum. Né? Se a gente fala, o pessoal que é já da geração mais recente dos PlayStation, né? A partir ali do 2, do 3, não sei, quando a gente fala do Uncharted, a gente lembra do Nathan Drake, né? Que é o Lara Croft homem, né? Uhum. Quando a gente fala em Mortal Kombat, o pessoal lembra de muitos personagens, mas a primeira coisa que a grande maioria lembra é O Scorpion e o Scorpion e Sub-Zero. Não tem jeito, né? São os dois primeiros que vêm na cabeça da gente. Lógico que o pessoal lembra de outros, né? Tem do Ken e tal. Quando a gente fala de Street Fighter, né? A maior parte já pensa de cara no Ryu. Uhum. Pelo menos o pessoal da minha geração, tá? Os Street Fighters mais novos aí eu não sei como é que estão, mas na época que eu jogava, né? Eu sou da época do Street Fighter 2 no Super Nintendo, né? Naquela época era Ryu, né? Todo mundo queria jogar com Ryu, porque é o cara que sentava porrada em todo mundo. Só que a gente entrou Diogo. Quem é Diogo? Esse é aluno novo. Bom, deixa eu conectar o áudio e desculpa. Então, assim, esses personagens, o que eles têm em comum? Por exemplo, se você pega lá, né, qualquer pessoa do mundo, mesmo que nunca leu um gibi, quase todo mundo conhece o Superman. Uhum. Batman, né? Conhece o Homem-Aranha. Então, são personagens que eles foram construídos de uma maneira diferente, de uma maneira que faz com que a gente lembre deles, tá? E isso não é simplesmente a aparência do personagem. Não é só o jogo ser legal ou não. Porque o jogo ser legal ou não, muitas vezes vai ter a ver com a informação que a gente tem sobre esse personagem. Né? O Ryu, por exemplo, era um cara que ele estava lutando, né, contra para vingar o mestre que foi morto, o Scorpion para vingar o clã dele que foi todo morto, né? A Lara Croft porque ela queria ser uma exploradora como o pai dela foi antes dela, né? Então a gente tem várias situações assim. Boa tarde. Diogo, por acaso é o Pedro? Está como Diogo Sampaio? Ah, eu deduzi pelo Sampaio. Não tem problema nenhum, não. É só porque eu fiquei olhando para o Diogo. Né? Então, assim, alguns personagens a gente vai lembrar mais, outros nem tanto. Por exemplo,
Tem um personagem que eu não sei a geração de vocês, vocês são mais novos que eu, né? Que era a Samus, do jogo Metroid. Vixe. Nintendinho, lá atrás. A Nossa, nem Samus entendo. foi a primeira, talvez, protagonista feminina em um jogo assim que acabou fazendo sucesso. Muito bom esse jogo, exatamente, né? Inclusive o Metroid ele criou, para quem gosta de games, ele criou um estilo de jogo, né? Que é uma assim como o Metroid, os antigos Castlevania, né? Que é o chamado Metroidvania, tá? Que são jogos que você tem inimigo vindo o tempo inteiro para cima de você na tela e você tem que se virar porque o negócio não vai te dar sossego, né? Mas a questão que eu falei da Samus é justamente para a gente falar o quê? Foi o primeiro personagem feminino de peso dos games, né? Então, assim, a gente tem que entender o quê, né? Algumas coisas acabam chamando a atenção dos jogadores, além da jogabilidade, além da aparência, né? Quantas pessoas aqui lembram, né? Se vocês jogam ou gostam, pelo menos desse universo próximo a games, eu acredito que sim, por causa do curso, né? Do God of War, Como não lembrar desse jogo? né? O Kratos. E pelo amor de Deus, a gente é God, não é good. Não é o bom da guerra, é o Deus da guerra, hein? Então, o Kratos, né? Ou como os brasileiros costumaram apelidar ele, o Cleiton, Coitão. né? Então, a gente tem essa ideia. Livros é a mesma coisa, né? Por que a gente tem... Vocês já pararam para pensar por que o brasileiro ele não gosta de ler? Vixe, não tem paciência. Não é... Eu vou contar um segredo para vocês. Quando a gente está na escola, os professores mandam a gente ler os clássicos da literatura, eles são livros ótimos. Mas eles foram escritos há mais de 110, 120 anos atrás. Ou seja, você que está lendo, você não consegue muitas vezes se conectar com aquele universo que você está lendo. E aí você, né, saca, não quero mais ver esse trabalho aqui. Né? Então, assim, quando você pega livros de um tipo de literatura que você gosta, também tem personagens que são criados de uma forma a fazer a gente lembrar deles, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem lá o Frodo, né? É livro, não é só filme. Frodo, lá do Senhor dos Anéis, né? Então, são personagens que foram bem construídos, e é isso que é importante para atrair o público, tá? Então, a primeira coisa que a gente falou, criação lá do storyline, para a gente ter uma noção, aí eu preciso começar a desenvolver o meu personagem, né? O que ele quer? Por que ele está nessa jornada, né? Por que ele está fazendo isso? Eu falei, acho que para vocês, umas 2 semanas atrás, de um jogo chamado Brothers, né? E o Brothers, ele é muito interessante porque ele é um jogo, tem na Steam, quem tiver Steam aí, quiser procurar ele. Tem para PlayStation, tem para Xbox também, plataforma quase que vocês quiserem, que é capaz de ter, né? Sorteio no Torrent, não posso falar, não sei, tá? Mas o Brothers ele tem uma mecânica muito legal que é o seguinte: cada um dos dois direcionais que a gente tem no controle, né, tipo do Xbox ou do PlayStation, controla um dos irmãos na tela. E os botões L controlam o irmão do analógico da esquerda e o R da direita. E você tem que coordenar as ações dos dois irmãos. Tá? E por que eles estão nessa jornada? Para conseguir um remédio para salvar a vida do pai deles.
Tá? Ah, eu Então, lembrei que joguei esse, eu já joguei já, é muito legal. é muito legal esse jogo. Eu gosto bastante dele. E ele não é muito demorado, não. Dá pra zerar ele uma tarde, você senta aí, joga e você zera ele. Uhum. Né? Então, por que você está nessa jornada? O que fez o seu personagem sair do conforto dele e ir buscar Cheguei. alguma coisa? Chegou! Tá? E aí a Ei. gente começa a questão da narrativa dentro do jogo. Né? A gente tem Uhum. alguns tipos diferentes de jogos. A gente tem, por exemplo, jogos de ação. A gente tem jogos de suspense. Né? Terror. Então, pô, suspense De barra fazenda. terror. Oi? Tipo Animal Crossing, lá que eu não sei que gênero que é, acho que é fazenda mesmo. Animal Crossing, esse qual que é? Esse Não sei que gênero é. É de farm, sei lá. eu nem sei que jogo é esse, né? Mas a gente tem os simuladores, né? Uhum. Por exemplo, você tem lá o SimCity, você tem Civilizations, tem Farm Simulator, Uhum. né? Para você que sempre sonhou em dirigir máquinas agrícolas, tá lá o Farm Simulator, né? Então a gente tem vários jogos, vários modelos de jogos, e a gente tem, né, alguns que são mais focados em uma história e outros nem tanto. Por exemplo, quando a gente fala num Call of Duty, ou num, como chama o outro também de guerra, o Battlefield? Ah, que porcaria. Battlefield, Simulador de educação. Ixi. ninguém joga esses jogos aqui, né, o Call of Duty, o Battlefield, exclusivamente por causa da história. É pra matar todo mundo. Mirar e matar o pessoal, exatamente, né? Mas existe uma história por trás dele, do jogo? Tem, Sim. tá? Guerra e tiro. Guerra e tiro, né? Guerra, tiro e bomba, né? Tiro, porrada e bomba. Então, assim, mas um jogador que gosta desse jogo, ele não está jogando ele pela história. Ele está É jogando pela ele jogabilidade. pela jogabilidade. Quando você pega, por exemplo, um Street Fighter, Oficina. Street Fighter of Esquina, né? Ou você pega um Mortal Kombat, Uhum. um Injustice. Eles têm uma história? Sim. Sim. Mas a pessoa também está jogando exclusivamente por causa da história? Não. Não, isso aqui tá por causa de É Hadouken e porrada. porrada, né? Só pra porrada mesmo. Porrada e Hadouken só, né? E a gente tem ainda, né? Aí agora a gente vai entrar na história, né? A gente tem os jogos normalmente de aventura ou ação, os de terror barra suspense, e a gente tem também os famosos RPGs, né? Estes aqui, quem joga, normalmente joga por causa de uma história, tá? Então a gente pode pegar como exemplo aqui, né, de aventura, a gente tem o Tomb Raider, Uncharted. o Uncharted, né? A gente tem, por exemplo, o God Red of War, Dead, sei lá. God of War também. Isso tudo aqui, ele tá, apesar de ter alguns elementos de RPG, ainda assim ele é mais focado na aventura e Na ação, aventura. né? Uhum. A gente tem, por exemplo, não sei, Hack and Slash também não, não é um gênero. o Hack and Slash, ele é um tipo de específico de ação e aventura que está mais Ah, focado na tá. porrada do que na história em si, né? Ah, tá. Ele tem uma historiazinha ali, mas você não está jogando por isso. Você quer destruir lixeira para pegar frango, né? Essas coisas, né? O pessoal que joga no Hack Aham. and Slash. Né? Tartarugas Ninja, os antigos, que você pegava pizza no chão também. O Uhum. negócio do Hack and Slash é pegar comida no chão. Pegar um coronavírus no chão. Mas a gente tem, por exemplo, outra área, né? O RPG. A gente tem lá os Final Fantasy,
A gente tem Super Mario RPG. Skyrim, né? Que são jogos que eles têm uma grande história por trás disso. Dark Souls também é um RPG ou não? Dark Souls, ele entra como RPG porque ele tem toda a mecânica, sim, de RPG. Né? Mas é um RPG do inferno porque é quase impossível de se jogar. Né? E a gente tem também um outro tipo de jogo que se pauta muito na história, que são os de terror ou suspense, né? Quem aqui já jogou Resident Evil? Eu já joguei o 2 do Nintendo 64. No celular ainda. Tá? Eu jogava quando saiu, né? Lá atrás. Five Nights at Freddy também, isso. Né? Então a gente Dead tem by Daylight também, né? Dead by Daylight. A gente tem, por exemplo, também... Aquele jogo do Jason lá, boladão. Do Sexta-feira 13. Mas esse aí, né, ele é bem antigo, ele era mais focado só em... Só numa coisa só. Mesmo, né? Mas assim, a gente tem Five Nights at Freddy, o Dead by Daylight. A gente tem, quer ver um outro também? A gente tem o Silent Hill, né, também, terror suspense. E a gente Nossa, tem algum motivo veio Hello Neighbor lá no... Cara, rolar tem vizinho aquele jogo. Deixa eu contar para vocês. Alien Isolation. Tá? Tem para computador, tem para Play, tem para Xbox. Você tem que sobreviver na nave. Máfia? Na nave espacial e tem o Alien. Eu entendi máfia. Não. E tem o Alien do filme Alien, o oitavo passageiro. E ele pode aparecer a qualquer momento, em qualquer lugar, e você não tem muito como enfrentar ele. Só pode fugir. Tá? É tenso, o negócio é tenso. Tá? Então, assim, mas isso tudo só consegue passar essa sensação de terror se eu me prender ao personagem e à história. Aí eu preciso sentir conexão com o personagem. Eu vou dar um exemplo, um filme que não tem nada a ver com terror. Vocês assistiram o Star Wars Rogue One? Esse eu ainda não assisti. Tá? Ele passa por uma história que se passa entre o episódio 3 e o episódio 4. Né? O 3 e 4. Isso. Eu vou ser sincero, eu não gostei do filme porque eu não consegui sentir conexão com nenhum dos personagens do filme. Só no final com a Princesa Leia lá. Tá? Então o que acontece? Pra mim, tanto fez o filme. Certo? Vamos ver o que o Pedro falou aqui. Que Padawan em treinamento que não teria assistido. Exatamente. Né? Então, a gente pega muito essa questão da história e aí a gente precisa pensar algumas coisas, né? Normalmente, nos jogos, o comecinho dele, ele vai me mostrar um tutorial. Né? Por que vai mostrar um tutorial? Porque quem é que tem a pachorra de, na hora que vai jogar um jogo, abrir primeiro lá o configurações e ler o que cada botão faz? Ou já entra direto no jogo? Oi? Não entendi a pergunta. Quando vocês pegam um jogo, vão jogar um jogo, né? Primeira coisa que vocês fazem, primeira vez que vocês têm contato com o jogo, vocês vão lá, menu, opções, configurações, controles, para ler o que cada botão faz, ou você começa o jogo direto e vai descobrindo? Eu prefiro ir descobrindo. É mais legal. Descobrindo, é mais interessante. Mas os jogos hoje em dia, normalmente, eles sempre têm uma primeira missão ali, que ele vai te orientando tudo, né? Tem alguns que me dá até desespero. Ele coloca lá assim, aperte a direcional para a direita para andar para a direita. Né?
Nossa, eu lembro quando eu não sabia nem o que era L3, mano. Eu achava que eu tinha comprado outra parada lá. Não sabia o que era. Aliás, vocês sabem por que LR, né? Uhum. Então tá bom. Então, olha só. E aí, normalmente, o jogo ele vai apresentar uma curva progressiva de dificuldade. Ele começa com missões mais fáceis e aí ele vai dificultando, né? Uhum. Lembrando que quando você joga no Easy, essa curva começa bem pertinho aqui do chão, de fácil. Quando você joga no hard, às vezes o chão tá aqui, ela já começa aqui em cima, né? Eita. E quando você joga Dark Souls, ela já tá aqui no alto, fora da minha tela, né? É. Então, outra coisa, outro tipo de jogo que a gente tem hoje, muito comum, são os jogos online, Uhum. né? Que são jogos colaborativos. Os jogadores podem colaborar entre si sem nem se conhecer, muitas vezes. Ou às vezes eles só estão lá para roubar os outros, né? Você pode só ficar ferrando todo mundo que nem no Fall Guys. Tá? Então, assim, essa coisa do jogo colaborativo, gente, no Brasil, ela começou a ganhar força na época das lan houses, né? Que o pessoal ia para as lan houses para jogar um jogo em especial. Você sabe que jogo que é? CS 1.6? CS 1.6. Né? Nossa, eu jogava ele no meu computador. E depois, não pegava nada. Depois aí virou febre um outro jogo, que era o Need for Speed Underground. Aí é bom. Né? Que ele te dava a oportunidade de tunar o seu carro do jeito que você quisesse. Né? E você ficar baiano. Isso. Hoje em dia, a gente tem muito forte a ideia dos MMORPGs. Né? O que significa essa sigla? Vocês sabem? Vixe, agora não tô ligado, não. É Massively. Ah, o cara escreveu aí já. Isso. Massively Multiplayer Online RPG, né? Role Playing Game. Então, é um jogo que eu tenho uma quantidade absurda de jogadores e ele deu origem, o MMORPG, ele deu origem a um outro tipo de jogo que são os MOBAs. Massa. Né? Alguém sabe um exemplo de MOBA para me falar aí? Dota 2 lá. Ah, o cara Dota 2, o LOLzinho, né? Achava que LOL era outra coisa, por isso que eu nem falei. O LOL é um MOBA também, né? O Dota 2 foi quem começou essa febre aí dos MOBAs e depois ele foi passado pelo LOL, né? E, gente, por mais que a gente zoe, pelo menos eu zoo muito o pessoal que joga LOL, dá pra ganhar muita grana sendo jogador profissional de LOL, hein? Fica a dica pra vocês. Ah, não gosto muito do gênero do jogo, não. Parece... Eu também não consigo jogar. Não entendo nada. Mas vocês sabiam que o prêmio hoje do Campeonato Mundial de LOL é maior do que o prêmio pro campeão da Champions League? Como jogar LOL online. Acho que eu comecei a gostar agora, Marcelo, de LOL. Como virar jogador de profissional de LOL. Hoje teve final mundial, eu nem tava sabendo, gente. Eu também não. E aí, ó, nós vamos seguir com a matéria, mas deixa eu passar para vocês. Tá vendo a página 39 aqui da apostila, gente? Tem 3 perguntas. Essa semana eu vou fazer diferente. Ao invés de eu mandar um formulário lá no grupo, eu vou pedir para vocês responderem e me mandem ou para o CRA ou para mim a foto das respostas de vocês, tá? Beleza, mano. Só que não vale o Streets of Esquina, hein?
Tem que pensar em outro jogo. Só porque eu ia falar Street of Skin. Aí, gente, vou voltar aqui no... Deixa eu compartilhar o Google agora com vocês. Street of Skin. Tá? Ó, quem quiser dar uma olhada depois, o Google hoje ele tem um Doodle, né? Doodle, só lembrando... Eu joguei ontem e eu cheguei até o level 3. Os joguinhos, né, do Google. Uhum. Então, para vocês verem, né, um pouquinho, como que às vezes um joguinho simples dá para, de repente, a gente se divertir também, passar o tempinho, né? Mas nós vamos aqui, ó, code.org. Minecraft. Code.org, que é um portal que ele tem vários treinamentos, vários cursos que vocês podem fazer de graça. Isso é muito importante, né? De graça? De graça. Tem pagos e tem gratuitos, né? O Pay to Win já tá até aí, ó. O Pay to Win já tá até aqui, né? Na verdade, aqui é porque é para manter a instituição, né? Uma instituição de ensino isso aqui. Uhum. Tá? Então, eu, por minha conta, não vou terminar de deixar isso agora. Então, sou professor, nome, país, Brasil. Privada. Escolas. Ano, tem que selecionar não quero receber promoções. Então, ó, como professor, ele já está me dando aqui ó, alguns cursos gratuitos, né, que eu posso fazer, que são possibilitados por ferramentas fornecidas pela Microsoft, Facebook, Amazon, Google. Então, o negócio é grande, né? O negócio não é para qualquer um, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, catálogo de cursos. Então, a gente tem, ó, festa da dança, Minecraft, Frozen, tem vários cursos, vai ser de acordo com, né, a idade, você pode pensar, e a dificuldade, né? Nós chegamos até a ver, eu acho que esse aqui do Minecraft, não foi? Acho que sim, se eu não me engano. Tá. É que a gente trocou até o que estava escrito aí. Então, só para a gente relembrar aqui, ó, vou pegar aqui o Minecraft Jornada do Herói, já que nós falamos da Jornada do Herói na semana passada. Star Wars e Harry Potter. Tá, então vamos começar com o Steve. A porta está trancada, mas a gente está aqui para te ajudar. Encaixe um bloco, avançar na parte inferior do bloco, quando executar na área de trabalho para levar o agente à placa de pressão. Depois pressiona executar e usa as teclas de seta para sair da casa para coletar o baú. Vocês entenderam? Então vamos lá. Quando executar... Nossa, parece aquele joguinho que eu jogava no Clique de Jogos. Avança, vamos ver. Aí, agora a gente vai descer, ó. Aí, chegamos no final. Isso foi simples, né, gente? Mas é aquilo que eu falei. Conforme a gente for avançando... Fica mais isso, o código vai ficar mais complicado. Então, esse inventor uma aventura. Para ajudar, pegue um mapa através da porta trancada à direita. Fixe o código na área de trabalho para mover o agente até a placa de pressão. Ixi, vamos lá. Então, o Steve está aqui, o mapa está nessa porta. Então, vamos lá. Eita, vamos ver. Vou fazer um teste, ó. Não faz nada. Tá. Então, alguma coisa tem que ficar parada aqui, ó. Então, vamos lá. Nossa,
Ele pegou uma madeira antes, não pegou? Sei lá. Nossa, achei que isso aí era uma galinha. Eu também. Aparentemente não é. Vamos ver se dá pra bater nele, ó. Não dá. Vamos lá, vamos tentar descobrir para onde o Steve tem que ir. Mas é uma galinha. É uma galinha, mas a gente faz ela andar como? Vixe. Então a ovelha anda. Então, é só fazer, sei lá, alguma coisa. Não. O quê? Vamos ver. A galinha sim. Olha lá, consegui. Eu sinceramente não ia pensar nisso. Mas não deu também. Por quê? Você escreveu 2 linhas de código. Vamos ver o código agora, ó, como código. Nós fizemos então for. Vamos pegar esse aqui e vamos jogar ali no nosso quadro branco. Espera aí. Vamos lá. Então, vou colar aqui, ó. For. Aí. Então, vamos lá. Vamos analisar esse código. O que significa for? Para. Para. Mas para alguma coisa, né? Não é de para, né? Para. É tipo pra você lá. Isso. Então, para. Criei uma variável chamada count, tá? Que seria contar, por exemplo. E ela inicializou com um número igual a 0. E aí eu falei, enquanto o count for menor que 2, aumente 1. Então ela começa a 0. 0 é menor que 2? Sim. Uhum. Sim, né? Até prova em contrário, né? Até mudarem a matemática Então o que ele faz? Ele mantém o laço, ele repete, vai andar para frente e vai somar mais 1. Então não vale mais 0, vale agora 1. 1 é menor que 2? Sim. Sim. Anda mais uma casa para frente, soma de novo. 2 é menor que 2? Eita. Então vamos lá, olha só, gente. Vamos pensar aqui, ó. 2. Não é a mesma coisa, né? É igual a 2. Sei lá. Tá? Ele não é nem menor e nem maior. E aqui eu falei que ele tem que ser, para continuar repetindo, menor. 2 é menor que 2? Não. Então ele não anda mais. Então quantas vezes ele vai andar? A 0 e a 1. Aí ele vai repetir para testar mais uma vez e não vai fazer. Por quê? Porque ele vai dar essa segunda instrução como falsa e aí ele vai parar. Então, na verdade, o que ele fez aqui? Ó? Ele começou assim, ó, contador igual a 0. Aí ele faz a seguinte conferência. 0 é menor que 2? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, o que ele faz? 0 mais 1. E armazena no contador. Então, contador igual a 1. 1 é menor que 2? Verdadeiro. Então, verdadeiro de novo. Ele vai fazer o que agora, então?
1 mais 1? 1 mais 1. Contador igual a 2. 2 é menor que 2? Não. Falso. Então, saia do laço de repetição. Tá? Então, isso aqui é a gente começando agora a pensar numa questão lógica, certo? É a mesma coisa se fosse a vida do inimigo. Vamos lá. Eu fiz o quê? Eu tenho um inimigo que tem 20 de vida. 500 de vida? 500, pode ser. E uma arma que dá de 10 a 50 na cabeça. De vida, de dano. Certo? Quando você dá o golpe, como que o computador vai saber se ele vai dar 10 de dano ou se ele vai dar 50? 10 no peito e 50 na cabeça? Ele vai rodar... Não, aí quando você tem mira e tal, né? Mas no tô ligado. Batalha mesmo, que você tá ali enfrentando o vilão, o que ele vai fazer? Ele vai rodar um random. Tá? A palavra random significa... aleatório. Então ele vai pegar um random de 10. Né? Ele vai fazer assim, random. Range. Né? Range. Né? Range é alcance. 10 a 50. E ele vai calcular. Então, a hora que ele joga esse código lá na máquina, a máquina vai pegar um número aleatório entre 10 e 50. Ah, deu 20. Então, o que ele vai fazer? 20. Ele vai fazer 500 menos 20. E aí ele vai fazer assim, ó, vida igual 500 menos 20. E aí ele vai fazer a seguinte pergunta. Vida menor que 0? Né? 500 menos 20 é menor ou igual a 0? Não. Não, é 480, né? Então ele vai poder continuar lutando. E quando chegar no 0? Vamos supor que eu tinha 15 de vida, menos 20 dá menos 5. Vida Matou, é menor ou igual a 0? Verdadeiro. O que vai acontecer com o vilão? Morreu. Tá? Então, é mais ou menos isso, gente, que a gente precisa entender essa ideia da lógica. Certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos, semana que vem, eu vou trazer uma lógica, uma proposta, vou pensar numa proposta com base aqui nas coisas do Code.org, e nós vamos construir uma lógica, ainda sem a linguagem de programação, mas a lógica. Ok? Então, tá bom. Gente, por hoje é isso. Nós temos ainda aí 3 minutinhos de aula, mas eu não vou começar a montar uma lógica agora, né? Não dá tempo. Né? Que a gente pode fazer eventualmente é tentar fazer mais outra fase aqui do Code.org. Né? Deixa só eu salvar essa tela branca aqui para poder mandar para vocês. Street of Rage esquina. Tá? Então vamos ver aqui, ó, só rapidinho se dá tempo. Acho que dá. Vamos para o próximo. Então, o Steve continua. Na aventura ele precisa da bússola. A bússola está aqui, ó. Use o código do agente para abrir o portão. Então, o agente é o nosso, sei lá, galinha, sapo aqui, não sei. Ele vai precisar dar bicho estranho. 2, 3, 4, 5 para frente. 4 vezes, eu acho, para frente. Vamos tentar. Então, avance. Vamos ver, ó. Nossa. E agora a gente vai para lá com o Steve, né? Pegar uma bússola. Eu nunca ia passar disso. Vamos ver o nosso código aqui, ó. For
var count 0, count menor que 4, aumente, mova para frente. Basicamente a mesma coisa, né? Uhum. E nós conseguimos montar isso com 2 linhas de código só. Tá? Só essas duas aqui. Então, a gente vai Professional começar a Minecrafter. ver a ideia das lógicas na semana que vem e como otimizar essa lógica, né? Como fazer com que o meu código fique completo, mas não fique muito grande. Eu não escreva o que eu não preciso, né? Sempre usar o que der para repetir, a gente põe como laço de repetição. Ou um for, ou um do while, né? Nós vamos ver depois. Um if, eventualmente. Tá? Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Não. Então, ó, não se esqueçam. Página 39. Responda. Pode mandar foto. Não precisa escrever no celular, nem nada disso. Manda uma foto. Não precisa ser no grupo. Se não quiser, pode mandar direto para mim. Tá? Eu estou lá no grupo da sala. Só para eu poder conferir aí o que vocês entenderam. Beleza, gente? Beleza. Então, muito obrigado pela participação de todos. Até semana que vem. Até, professor. Falou, professor. Falou!